Depois de uma noite de sono, espero que todos tenham tido a mesma noite de sono que eu tive. Deitar 6 horas da manhã, acordar, porque o Senhor me sustentou, né? Então espero que todos tenham tido essa noite maravilhosa, como alguém já encontrou comigo e falou assim: que cama boa. Quem conhece esse casal? Quem frequenta o congresso conhece esse casal. Quem frequenta também, um vai falando pro outro, não é? É um casal querido, não é, gente? Que casal querido. É o médico oficial do congresso. Daqui um dia ela também vai ser. Ela está quase se formando. Ele vai falar isso com orgulho, né, doutor? Ela vai orar, entregando a vida desse precioso nas mãos do Senhor. Graça e paz, irmãos. Uma bênção estarmos juntos. Sexta-feira, quando estávamos vindo, o Luciano falou assim comigo: por que você está tão quieta? Você não é assim? E Deus vai trazendo a nossa memória, né, momentos. Ano passado eu não pude estar aqui. O Luciano veio com o pai dele. Estava num período de provas, então não pude vir. E Deus vai trazendo a nossa memória isso, essa gratidão a Ele, porque esse ano eu estaria aqui. É uma bênção. E quando eu cheguei, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Quantas pessoas que vieram e realmente o Espírito Santo fala e Deus vai confirmando, né, através da vida da irmã Wanda. O pastor Vanderlei também estava aqui falando exatamente o que o Espírito Santo tinha ministrado. Pessoas deixaram talvez algum familiar doente, esperando até diagnóstico, ficou até o último minuto: vou ou não vou? Vou ou não vou? E realmente quem já passou por situação assim sabe como que é isso. Mas realmente a gente vem pela fé. Uns aqui estão passando mal, mas estão aqui firmes no Senhor. E a gente, pela fé, vai fazendo planos para 2026. Que Deus abençoe a vida, a família, cada lar aqui representado. Nesse momento agora eu vou orar pela vida do Luciano, que não seja ele, mas seja o Espírito Santo falando através dele. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, ó Deus, por esse momento, Senhor, aqui, Senhor. Esse momento que o Senhor escolheu, Pai, para usar o Luciano, Senhor. Que não seja ele, esvazia o Senhor de si mesmo, enche-o de Ti. Aquilo que o Senhor tem para falar, ó Pai, com cada um de nós, Senhor. Ó Deus, vai tirando toda a preocupação, Senhor, que nesse momento agora, que o nosso pensamento esteja aqui, Senhor, vai ministrando, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou. Nós te agradecemos já, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz. Tomaram café? Bom dia mesmo? Bom dia. Quem não me conhece aqui, pessoal, levanta a mão. Isso. Agora sim. Só me apresentar. Meu nome é Luciano, tá? Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Não vivo sem Deus, tá? Não é possível viver sem Deus. Graças a Deus que eu estou aqui. Agradeço a oportunidade. Eu sou médico, né? A minha área, eu sou mais professor do que médico, né? Eu sou professor, tenho 28 anos que eu dou aula na faculdade, tá, de medicina, né? Eu dou aula de fisiologia e farmacologia, né? Matéria de remédio, né? E eu sou psiquiatra
e mexo com a parte do sono, né? Então eu mexo muito com a parte de insônia, ronco, né? Na parte da psiquiatria, eu mexo mais na parte de ansiedade, depressão, porque ansiedade e depressão, querendo ou não, mexe muito com o nosso sono, né? Então, eu sou de Itaperuna, tá? Trazer um abraço aqui do meu pastor é o pastor Márcio Alferindo, né? Vocês conheceram aqui a minha amada esposa que orou aqui, que é a Helenise, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho, pessoal, olha só, na velhice ainda darão frutos, né? Mas o que eu vou falar agora? Eu vou falar da memória, né? Entendendo um pouquinho a memória, tá bom, pessoal? Porque tem muita gente que chega no quarto e fala o seguinte: esqueci um negócio, vou voltar lá na sala para ver o que eu esqueci. Tem muita gente que fala com o outro e fala o seguinte: gente, esqueci o nome dele, meu Deus, como é que eu vou falar? Falo todo dia, o que está acontecendo? Aí tem muita gente que fala o seguinte: ué, será que eu já estou com aquela doença? Né? Você nem fala, né? Será que eu estou com aquela doença para esquecer tudo? Né? Então a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a sua memória, tá? Primeiro, o que é a memória, tá? A memória é o seguinte: a memória é a capacidade de armazenar. Eu estou falando com vocês aqui, aí vocês vão fazer o quê? Armazenar, manter, né? Ou seja, na sua cabeça, e recuperar as informações. Eu falo para vocês aqui, aí você chega em casa hoje à noite, né? E fala o seguinte: médico falou isso, falou aquilo, por quê? Porque você armazenou, você manteve na sua cabeça e você falou o quê? E você falou aquilo que eu falei, tá? Existem diferentes tipos de memória. Existe uma memória imediata, existe uma memória de curto prazo, existe uma memória a longo prazo, tá? Infelizmente, muita gente grava a longo prazo memória que te aborrece muito, tá? Só para a gente ter uma ideia, depressão é você lembrar muito do passado. Ansiedade é você lembrar muito do presente. Luciano, até hoje eu guardo que fulana de tal, minha parente, falou isso comigo. Mas tem quantos anos isso? Tem 20 anos. 20 anos. Minha filha, larga isso. Deixa isso para sua memória. Aí, memória agradável, a gente não grava. Olha só, o congresso aqui. Quantas coisas boas foram faladas para vocês? Pastor, a palestrante de ontem, a música, quantas coisas boas, né? E a comida? Comida eu não vou nem falar nada, não tem, né? Nem vou falar nada, tá certo? Então quer dizer, é memória boa que você tem que fazer o quê? Você tem que guardar a longo prazo. E memória que destrói? Você esquece mais, tá? Uma vivência é aprendida com o auxílio da atenção. Portanto, distúrbios da consciência, atenção e interesse afetivo altera a capacidade de memorizar. Olha só, quem está no CTI, às vezes está entubado e está com remédio, não tem consciência. Eu posso até falar, mas às vezes não vai o quê? Não vai memorizar, tá? Atenção. Luciano, eu estou assistindo a sua palestra, mas eu não estou assistindo, eu estou preocupado com quem está lá em casa, porque lá em casa eu deixei um menino lá, deixei minha filha lá, e eu estou aqui o quê? Eu estou aqui, você está assistindo minha palestra, mas sua atenção está onde? Sua atenção está lá na sua casa, a sua atenção não está aqui. E o interesse afetivo, ou seja, você tem que estar aqui, você tem que estar presente, tem que estar ouvindo, para quê? Para memorizar. Você tem boa memória? Então nós vamos fazer um testezinho aqui agora, tá, pessoal?
testezinho é o seguinte, tá? Você vai gravar algumas figuras que eu vou colocar aqui para você, tá? Então botei a figura de um cavalo, botei a figura de um chapéu, botei uma figura de uma chave, botei uma figura de um avião, botei uma figura de um carro e botei uma figura de uma tartaruga. Então você memoriza isso. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês de novo, tá? Cavalo, chapéu, chave, avião, carro e tartaruga, tá bom? Então, olha só, vamos prestar atenção. Eu vou fazer 2 testes, daqui a pouco a gente volta. Olha esse texto aí, tá? Esse texto, Luciano, tem letra, tem número, tá? Ou seja, olha só como é que lê. Este pequeno texto serve apenas para como nossa cabeça consegue fazer. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase que automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Ou seja, então a sua mente é muito poderosa, graças a Deus. Então ele tem que agradecer a Deus que a nossa mente é melhor do que qualquer computador. Ah, Luciano, computador, meu celular grava muito mais coisa que a minha mente. Sua mente é bem melhor. Fale as cores. Verde. Olha lá. Olha como é que é difícil. Vocês estão confundindo. Olha lá. Tá bom? Então, querendo ou não, tá? Luciano, é amarelo, mas não é amarelo, é verde. Aí você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção para quê? Para falar todas as cores. Eu não estou falando, tá certo? Que você tem que ler. Você tem que só falar assim: opa, amarelo é amarelo, é verde, tá certo? Vermelho é azul, tá certo? Quer dizer, né? Olha só, até a gente aqui, a gente erra, tá? E aí é o seguinte, pessoal, mas a nossa memória, ela é muito boa. Um exemplo, quais são que eu mostrei para vocês no início? Fala aí. Opa, tartaruga é o último, né? Então, vocês estão muito bem, ué? Graças a Deus. Graças a Deus que todo mundo aqui está muito bem com a sua memória. Aí nós vamos saber o seguinte: Luciano, como funciona a nossa memória, tá? Você tem um negócio chamado de codificação, quando você recebe a informação. Você tem o armazenamento, quando a informação é mantida no cérebro, e a recuperação, quando você lembra de algo que foi o quê? Que você aprendeu. Então eu quero fazer um curso. Luciano, eu quero fazer um curso, tá? Foi falado aqui, e o ideal é você começar a procurar curso, começar a fazer o quê? Por quê, Luciano? Não pare, tá? Por exemplo, o pastor falou ontem que a esposa dele, daqui a pouco, final do ano que vem, já está o quê? Já está formando, entendeu? Mas que curso que ela está fazendo? Medicina. Luciano, medicina é muito difícil, eu não vou fazer. Não, gente, você não pode parar. Se você parar, você fala assim: não tem condição de fazer nada, não. Minha vida agora é o quê? É ficar tranquila, entendeu? Mas o ideal é você não parar de jeito nenhum, nem com a sua mente, nem com o seu corpo. Daqui a pouco a gente vai falar. Então você tem que codificar, armazenar e recuperar. Você tem um negócio na sua cabeça chamado de hipocampo. Luciano, eu vou no médico e o médico falou que eu estou sem memória. Aí o médico vai pedir uma ressonância do seu cérebro. Na ressonância do seu cérebro, o médico vai ver o tal do hipocampo. Esse hipocampo, gente, é onde a gente guarda as nossas memórias, tá? Esse hipocampo fica dentro do seu cérebro. Olha que coisa interessante, pessoal. O cheiro, tá?
Toda vez que a gente cheira alguma coisa, é um cheiro agradável. Tem gente que por causa da Covid, perdeu o quê? Perdeu o olfato. Aí você fala o seguinte: vamos tomar um café? A pessoa não tem olfato, mas a pessoa diz assim: faz um cafezinho aí, que eu já estou sentindo o cheiro do café. Ele não está sentindo, mas guardou aonde? Guardou na memória. Por quê, Luciano? A área do olfato fica perto do hipotálamo. Então a área do olfato você grava bem. Ah, Luciano, eu tive meu primeiro namorado. E meu primeiro namorado, ele tinha o cheiro dele, Luciano, tem 40 anos, tá certo? Que foi o meu primeiro namorado, nem casei, já casei com outra pessoa. Menina, eu entrei no elevador. Quando eu entrei no elevador, eu senti quem? Eu senti o cheiro daquele primeiro. Mas como é que você gravou, gente? Você até esqueceu como é que ele era, mas você gravou o quê? O olfato, porque o olfato fica perto da memória, tá? Então, querendo ou não, gente, a memória pega o hipocampo. Por isso que o médico pede exame do hipocampo para ver o quê? Para ver se o hipocampo diminuiu, tá? E aí é o seguinte: a memória a curto prazo, ela tem que se transformar em memória a longo prazo, tá? Tem que fazer isso, Luciano? Tem que fazer. Por isso que nós vamos falar daqui a pouco que o ideal para ter a tal da consolidação da memória, você tem que dormir bem. Ah, Luciano, eu não durmo bem não. Eu vou para a cama 9 horas da noite, mais 11 horas eu acordo, 1 hora eu acordo, 1h30 eu acordo. Menino, eu vou acordando até 4 horas da manhã. Aí 4 horas da manhã, 4 horas. Opa, você está dormindo mal. Ah, Luciano, eu durmo muito bem. Luciano, eu durmo 9 horas, rapaz. Eu durmo até, se bobear muito, até meio-dia do outro dia eu vou dormir. Mas como é que você acorda? Ah, Luciano, eu acordo cansado, hein? Eu durmo bem, mas acordo cansado. Você tem quantidade, mas você não tem o quê? Qualidade de sono. Então isso prejudica a sua memória. A gente tem uma parte do sono chamada de sono REM. O sono REM, ele consolida as nossas memórias. Mas, Luciano, o que é o sono REM? O sono REM é o seguinte: você pode sonhar na qualquer parte do sono. O sono é dividido em sono 1, 2 e 3 e o sono REM. Se você sonhar no sono 1, 2 e 3, você não lembra do que você sonhou. Se você sonhar no sono REM, quando você acorda, você conta o quê? Você conta os detalhes do sonho, entendeu? Por quê? Porque o sono REM é um sono que você sonha e lembra. Ih, Luciano, eu não sonho não. Eu tenho um negócio chamado de pesadelo. Menina, eu acordo nesse pesadelo, o meu corpo está tremendo, o meu coração, entendeu? Bate, mas bate mesmo. O que está acontecendo? Opa, o seu sono está sem qualidade. Toda vez que você tem pesadelo direto, o que está acontecendo, Luciano? Pode ser que você dorme. Quando você dorme, obstrui o seu nariz, aí você começa a respirar onde? Pela boca. Se você respira pela boca, entendeu? O ar tem que entrar pelo nariz. Quando respira pela boca, o oxigênio na sua cabeça ele diminui. Se o oxigênio diminui, a adrenalina vai lá no alto e fala para você o seguinte: acorda que está sem oxigênio na sua cabeça. Acorda que está sem oxigênio na sua cabeça. Aí você desperta. Às vezes você não acorda, você desperta. E nesse despertar, você pode ir no banheiro para urinar. Você pode beber uma água, porque sua boca está muito seca. Porque você está respirando só onde? Só pela boca, entendeu?
Mas Luciano, o que isso acontece? Aí durante o dia você fica o quê? Muito sonolento, a sua pressão pode aumentar durante o dia, adrenalina alta, você pode ser pré-diabético, isso dá dor de cabeça, isso dá muita dor no corpo que é confundido com fibromialgia, entendeu? Isso perde a memória, o aprendizado, perde a memória. Por quê, Luciano? Porque está faltando oxigênio. Aí quando você tem um pesadelo, é pesadelo de quê? É pesadelo que você está correndo demais, é pesadelo que você está brigando com alguém, é pesadelo que você está correndo da polícia, é pesadelo que você está correndo do ladrão, ou seja, é pesadelo que está faltando o quê? Que está faltando oxigênio. Aí, todo mundo que ronca, eu não estou preocupado com o seu ronco, eu estou preocupado se você está fazendo um negócio chamado de apneia ou hipopneia. Luciano, o que é isso? Pneia é respiração. Apneia, você não respira. Hipo é pouco. Pneia é respiração. Hipopneia é que você respira pouco pelo nariz. Apneia, gente, a pessoa para de respirar. Não tem aquela pessoa que você vê dormindo e ela para de respirar e o oxigênio entra, parou. E daqui a pouco ela faz o seguinte, ó. Aí daquele ronco, chamado de ronco ressuscitativo. O nome que está no livro é ronco ressuscitativo, porque a pessoa estava morrendo, verdade é da pessoal. A pessoa estava morrendo, roncou por quê? Roncou para ressuscitar, porque botou o oxigênio para a cabeça, entendeu, pessoal? Então, querendo ou não, gente, olha só, isso não consolida a memória. Ah, Luciano, eu nem lembro do que eu comi ontem. Opa! Se você não lembra do que você comeu ontem, você tem que ver o seu sono. A gente vai ver que tem mais coisa que perde a memória, tá? O que pode atrapalhar a memória? Tá aqui. Um exemplo: estresse, ansiedade, depressão, tá? Privação de sono, que eu falei, ou seja, você dorme muito pouco, uso excessivo de medicamento e falta de atenção e concentração. Mas Luciano, ansiedade, estresse, depressão, pega a memória? Pega. Assim, ó, Luciano, eu estou muito estressado. Luciano, realmente, quando eu estou estressado, eu esqueço de tudo. Agora, quando eu estou em paz, parece que tudo vem à minha cabeça, eu não esqueço de nada, entendeu? Sabe por causa de quê, pessoal? Existe um hormônio quando você está muito estressado, muito ansioso, chamado de cortisol. Esse cortisol, ele é bom? Excelente. Todo mundo tem que produzir o cortisol para estar bem. O cortisol, pessoal, ele é chamado de hormônio do estresse. Toda vez que você está muito estressado, o cortisol faz o quê? Ele levanta. Se o cortisol levanta, ele aumenta a produção de adrenalina. Adrenalina deixa você o quê? Com mais o quê? Com mais raiva, o coração está batendo muito. Um exemplo, quem tem ansiedade pode ter um negócio chamado de síndrome do pânico. A síndrome do pânico, como é que começa? Coração batendo muito, a pessoa tremendo, fala assim, eu vou desmaiar, porque eu estou muito o quê? Eu estou muito ansioso, entendeu? Então a ansiedade, o estresse aumenta o cortisol, e o cortisol já está comprovado que ele pode apagar a memória. O cortisol, ele atrapalha a memória. O cortisol muito alto diminui o hipocampo, gente. Cortisol alto diminui o hipocampo da memória. Então é o seguinte, Luciano, eu fui estressado com 18, com 28, com 38, com 48, com 50, meu Deus do céu, eu estou estressado, agora eu estou com 68, ainda estou o quê? Estressado. Opa, entrega tudo para Deus, porque Ele é que toma conta, não adianta se preocupar, tá? Na Bíblia está escrito que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, para guardar quem? Para guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Só Deus que pode dar quem? A paz. Ah, Luciano, mas lá em casa, meu filho, lá em casa é difícil pra caramba, tá? Lá em casa, quando eu estou em paz, o negócio vai assim, misericórdia, ninguém me deixa estar em paz. Cuidado com o cortisol.
Então o cortisol, pessoal, ele pega a memória. E medicamento. Ah, Luciano, estou tomando o tal do clonazepam, eu estou tomando o tal do alprazolam, eu estou tomando o tal do bromazepam, eu estou tomando o tal do diazepam, estou tomando o tal do zolpidem. Luciano, eu estou tomando isso para ficar mais tranquilo. Gente, vocês estão viciados, hein? Mas por causa de quê? É difícil pra caramba para tirar, tá? Para quem toma isso e tentou tirar, sabe que é muito o quê? Muito difícil. É difícil? É difícil. Por quê? Se você está tomando o clonazepam, se você está tomando, tá certo, o alprazolam ou o zolpidem, se você tenta tirar rapidamente, pode dar um efeito chamado de efeito de abstinência. Gente, 20 dias. Sabe que é 20 dias você passando mal e muito mal? Pressão sobe, seu corpo treme tudo. Parece que a sua ansiedade, nosso pai, sua ansiedade virou você de cabeça para baixo. Luciano, tem como tirar? Tem até como tirar. Você tem que desmamar. Sabe o que é desmamar? Tirar muito o quê? Muito lento. Mas Luciano, por que você está falando desse remédio? Gente, comprovado. Esses medicamentos, ele faz o quê? Tira a memória. Por isso que eu estou tomando 2 miligramas de alprazolam, minha memória está indo embora. Ué, não é Alzheimer, não. Enquanto não tirar a medicação, não pode falar que você tem o quê? Que você tem uma tal de demência. Não pode falar de jeito nenhum. Por quê? Porque o ideal é tirar a medicação devagar mesmo, para depois o quê? Para depois ver o quê? Se você tem ou se você não tem a demência. É perigoso, Luciano? É perigoso. Luciano, eu sou muito ansioso. Eu tenho ansiedade durante o dia, então eu pego o tal do Rivotril e ponho debaixo da língua. Eu ponho debaixo da língua aí e relaxo. Mas você tem que tomar um outro remédio que é ansiolítico. Existe um monte de remédio que é ansiolítico, que não é esse que está aparecendo aí, que te relaxa. Como o que, Luciano? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, sulfoxamina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, bupropiona, e tem um monte, pessoal. E tem um monte que não tira quem? Que não tira a memória. Agora, essa medicação que eu falei aqui agora, ela demora um pouquinho para fazer efeito, demora de 20 a 25 dias, mas quando ela faz efeito, você fica o quê? Mais tranquilo. Eu já falei aqui em algumas palestras, eu vou repetir, pessoal. Gente, para tratar ansiedade e depressão, primeiro, exercício físico. Segundo, psicólogo. Terceiro, que é a medicação. A medicação entra em terceiro lugar. Luciano, qual é o segundo? Psicólogo. Não vou contar nada para ninguém, não. Ninguém vai saber da minha vida, não. A minha vida, quem sabe, é Deus. Você está me entendendo? Porque, gente, olha só, 5 anos que duram a faculdade de psicologia. O psicólogo, pessoal, só para você ter uma ideia, a psicóloga que teve aqui ontem, tá? Ela é cognitivo-comportamental. Como assim, Luciano? Ela muda o seu comportamento. Ela muda. Por quê? Ela te ensina a falar não. Porque às vezes você não sabe o quê? Falar não. Você pega tudo. Você pega tudo. Você está me entendendo? Família trouxe isso. Pode deixar que eu faço. A outra família trouxe isso. Pode deixar que eu faço. Pode deixar. E quando não tiver mais você? Entendeu? Você já foi, graças a Deus, foi para o céu. Eles vão ter. Ou seja, o psicólogo, às vezes, eu estou falando de um problema, tá, pessoal? Porque tem muita gente que não sabe falar, não posso. Eu não posso porque vai o quê? Vai me prejudicar. Isso eu não posso porque eu estou fazendo isso e isso. Por mais que dou meu coração, eu não posso o quê? Eu não posso ajudar porque eu estou fazendo isso, entendeu, pessoal? Então, gente, remédio é a terceira coisa que tem que tomar para a ansiedade. O envelhecimento é memória. É normal haver uma lentidão de lembrar de nomes e compromisso
quando você entra o quê? Na terceira idade. Mas esquecer de informações com frequência pode indicar um sério quê? Risco para você e para outra pessoa. Luciano, eu estou dirigindo. Eu estou dirigindo no meio do trânsito, você esquece. Aonde que eu tenho que entrar? Meu Deus do céu. Aí você para o carro. E quem vem de carro atrás? Aí bate. Eu conheço pessoa que esqueceu e parou com o carro no meio da avenida. Parou mesmo. Aí foi todo mundo socorrer e a pessoa falou assim: eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, entendeu? Alguém entrou no carro, botou o carro no estacionamento, tentou pegar algum documento para ligar, por quê? Porque a pessoa realmente o quê? Ela esqueceu. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Mas aí, pessoal, a gente tem que ver o seguinte: a gente tem que procurar quem? Tem que procurar alguém. Sabe por quê? Porque normalmente quando a gente esquece e está nos prejudicando, a gente entra num negócio chamado de demência, tá? Quando a gente fala de demência, pessoal, o que é isso, Luciano? Demência não é uma doença específica, mas um conjunto de sintomas que afeta a memória, raciocínio e a capacidade de realizar o quê? De realizar atividades diárias. Luciano, eu não estou demente. Não. A demência, ela pode ser dada. Não tem o sono REM que eu falei para vocês? No sono REM, quando você faz o sono REM, aumenta um negocinho na sua cabeça chamada de acetilcolina. Essa acetilcolina é boa para memória. Olha só, quando o médico vai passar alguma coisa para você lembrar, é um medicamento que aumenta quem? Acetilcolina. Então a medicação que o médico faz, que dá, é a medicação que aumenta quem? Que aumenta a acetilcolina. Mas Luciano, quando fala em demência, a gente pensa muito no tal do Alzheimer. Luciano, eu não quero entrar nisso, eu não quero entrar em Alzheimer, coisa e tal. O Alzheimer, pessoal, olha o cérebro normal, olha o cérebro quando tem a doença de Alzheimer. Olha lá embaixo não tem um negocinho amarelo? Um cérebro normal está azulzinho e o outro está amarelo. Esse amarelo aí é o hipocampo. Olha só, está vendo como é que o hipocampo ele diminuiu? Por isso que o médico te pede uma ressonância magnética do crânio para ver como é que está quem? Para ver como é que está o hipocampo. Mas mesmo assim, Luciano, graças a Deus, o meu hipocampo deu normal. Mesmo assim, o médico vai fazer o quê? Você está esquecendo, o médico vai te passar remédio. Ele vai te passar o quê? Ele vai te passar o remédio. A gente fala de Alzheimer, gente, porque na população em geral, no mundo todo, o que mais tem é Alzheimer. Existem vários tipos de demência, tá, pessoal? Você tem uma demência chamada de frontotemporal. Essa demência frontotemporal, que é aqui na frente, tá? É uma demência realmente que a pessoa muda o comportamento dela. Muda mesmo. Olha só, pessoal, veja bem. Eu não sou geriatra, tá? Eu sou psiquiatra, eu poderia até tratar de demência, mas eu não trato de demência. Mas quem tem demência frontotemporal, começa até a aparecer a parte da sexualidade. Então essa demência frontotemporal, a pessoa começa a pensar na parte sexual. Gente, nunca pensou nisso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Opa, procura o médico para ver direitinho. Você tem uma demência chamada de demência de corpus de Levy. Esse corpo de Levy, a pessoa treme, que é confundido com Parkinson, mas às vezes não é Parkinson, é essa doença, entendeu? É uma demência de corpo de Levy. Você tem uma demência vascular, pessoal. Essa demência vascular, Luciano, por que dá essa demência vascular? Quem tem diabetes e quem tem pressão alta, tá? Estou falando aqui para vocês, quem tem diabetes e quem tem pressão alta, cuida direitinho. Luciano, por quê? Porque a diabetes e a pressão alta, ela mexe com o seu cérebro, mexe mesmo. E se mexe com o seu cérebro, é tipo que tem o quê? É tipo que tem um tal do AVC, é tipo que tem algum derrame, é um derrame que não sangra, é um derrame que obstrui no seu cérebro. Aí daqui a pouco vai ter um monte de derrame no seu cérebro que você nem sabe. Aí o médico fala e fala assim, opa, o seu cérebro aqui, ó, tem um monte de área que não está o quê?
Que não está funcionando. Aí você pergunta: você tem pressão alta? Tem. Você tem diabetes? Tem. Trata direitinho? Quando está alto eu tomo remédio. Quando a diabetes chega a 300, entendeu? Eu tomo alguma coisinha, né? Mas lá, gente, cuida. Por quê? Porque tem como cuidar, tá? E você tem a demência senil. A demência senil, o que é, Luciano? Porque o nosso cérebro, ele já vai o quê? Ele já vai diminuindo. Por isso que eu vou explicar para vocês aquilo para a gente o quê? Para a gente rachar fora da perda de memória e rachar fora da demência. Então, os sintomas iniciais esquecimentos de eventos recentes, dificuldade de encontrar palavras. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Aí você vai falar, você falava muito bem. Aí daqui a pouco assim, gente, eu estou assim, eu estou perdendo o que eu vou falar, entendeu? Perda da capacidade de decisão. Antigamente eu sei que decidia tudo, assim, gente, o que eu vou decidir? O que eu vou decidir? Eu estou assim, mudança de humor e comportamento. Não quer sair de casa não. Você saía tanto de casa, não quer ficar em casa direitinho, entendeu? Eu estou muito depressivo, eu estou o quê? Opa, aí você tem que ver. Então, gente, os sintomas, os sinais de Alzheimer, tá? Que a demência que mais tem é perda de memória, alterações repentinas de humor, perda, né, de pertences de objetos colocados no lugar. Luciano, eu vou guardar isso aqui, beleza. Aí daqui a uma semana eu vou te pedir alguma coisa, aí você tem que direitinho ir e pegar as coisas, ou seja, tá? Dificuldade de completar tarefas, confusão de tempo e espaço. Que dia é hoje? Luciano, eu esqueci, não sei se é segunda, não sei se é terça, não sei se é domingo. Gente, o que está acontecendo comigo? Mas que data é hoje? Luciano, se eu não sei o dia, meu filho, a data eu esqueci. Pouca facilidade de comunicação e também tem alteração de visão, tá? Então, gente, o fator de risco é envelhecimento, histórico familiar, porque tem muita gente que chega para o meu consultório e fala o seguinte: doutor, minha mãe morreu de Alzheimer, eu não quero morrer disso não, eu não quero morrer disso. Esse povo, opa, você não quer morrer disso, vão fazer isso, vão fazer aquilo, para quê? Para você não entrar. Hipertensão e diabetes, como eu disse para vocês, porque, tá? E aí, graças a Deus que aqui ninguém fuma, mas o cigarro pode causar o quê? Pode causar demência. Porque o cigarro, gente, é complicadíssimo, tá? Cigarro é sedentarismo. Sedentarismo é a pessoa que não quer fazer nada, tá? Só para a gente ter uma ideia, gente, risco na infância. Ou seja, a pessoa que teve menos educação, tá? Luciano, eu não estudei, cresce um pouquinho. Risco na meia-idade, tabagismo, hipertensão. E risco lá embaixo, ó, na velhice, isolamento social, poluição de ar e perda visual. Isso tudo leva o quê? Isso tudo, Luciano, eu tenho um monte de coisa aí. Opa, vamos correr atrás. Então, Luciano, mas agora eu já estou... Não, meu filho, tem como o quê? Tem como correr atrás. Por quê? A demência pode ser desafiadora, mas com informação e apoio é possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares. E o mais importante é o quê? Diagnóstico precoce e adotar hábitos saudáveis, tá? Por isso que agora é o seguinte: quando que eu vou procurar ajuda, Luciano? Primeiro, quando o esquecimento afeta quem? A sua vida diária. Luciano, está me afetando. Eu estou esquecendo demais. Meu Deus do céu. Eu não era para esquecer de jeito nenhum. Eu vou procurar o quê? Tem que procurar, pessoal. É igual quem está deprimido e fala o seguinte: Luciano, não estou falando nada com ninguém, mas o negócio está feio. Ele está feio. Aí quando fala, já está pensando o quê? Já está pensando em suicídio, entendeu? Você tem que fazer o quê? Procura ajuda. Quando há mudança de comportamento, Luciano, eu mudei totalmente o meu comportamento. Quando há dúvida sobre medicamento ou doença que afeta o cérebro. Luciano, eu estou tomando isso. Será que essa pode? Por exemplo, eu estava no banheiro, eu saí do banheiro, aí alguém me perguntou lá atrás e falou o seguinte: Luciano, que bom eu te ver aqui. A médica passou para mim a pregabalina.
Aí eu falei assim, pregabalina é bom para fibromialgia. Eu falei assim, ó, outra coisa que é muito bom para fibromialgia é a tal da duloxetina, que é o Velija, dual, entendeu? É muito bom porque controla o seu humor e tira a sua dor. Aí ela virou para mim e falou o seguinte: ah, Luciano, eu vou tomar, a médica me passou isso. Mas aí eu pensei até que tirava, não tira a memória. É uma medicação o quê? É uma medicação boa, ou seja, ela não mexe na memória. Então, gente, vamos evitar a demência. Para evitar a demência, o que eu quero falar com vocês agora? Como melhorar e proteger a memória. Aí, pessoal, Luciano, graças a Deus, eu tenho 83 anos, mas minha memória está assim, ó. Memória dos meus filhos, meu filho, está tudo ruim, mas minha memória, eu lembro de muita coisa. Luciano, eu lembro de pouca coisa, mas isso aqui, para quem lembra de pouco, para quem lembra de muito, tem que fazer. Primeiro, pessoal, sono adequado. Luciano, o meu sono não está bem. Você tem que procurar um profissional para quê? Para ver o que acontece com o seu sono. Por quê? O seu sono atrapalha a sua memória. Alimentação balanceada. Por isso que a Edna me botou para falar hoje. Por quê, Luciano? Se eu falasse ontem, você saía para o almoço, ia falar o seguinte: o que eu como aqui? Meu Deus, o Luciano falou que eu não posso comer isso. O Luciano falou que eu não posso. Por isso que a Edna falou assim: estou brincando, tá? Me botou para o domingo. Quem domingo? Luciano, domingo, é só o almoço, então. Mas lá uma vez ou outra, pessoal, é complicado? Mas a gente tem que ver realmente. Luciano, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta. Veja o que você está comendo. Por quê? Porque a comida pode aumentar a pressão, pode complicar o diabetes. Então, alimentação balanceada: frutas, peixes, vegetais, grãos. Luciano, só aqui que eu como, que aqui a comida é muito boa. Mas lá em casa, meu filho, lá em casa é isso que você está passando aqui, tá? Exercício físico, pessoal. Gente, exercício físico hoje, tá certo? Toda doença, o exercício físico, ele pode reparar muita coisa. Eu conheço gente depressiva que hoje corre, acabou a depressão, sem tomar remédio, tá? Exercício físico, psicólogo, sem tomar remédio. Luciano, quando eu fico muito estressado, eu vou o quê? Eu vou correr. Mas Luciano, minha perna, coisa e tal. Gente, hidroginástica, qualquer tipo de exercício físico. Hidroginástica é muito bom, sabe por causa de quê? O centro da hidroginástica tem um grupo. Aí a professora fala o seguinte: vai para um lado, enquanto um vai para o lado, o outro vai para o outro, aí você começa a rir, coisa e tal. Aí já tem aquela saidinha do pessoal da hidroginástica para almoçar. Aí você faz aquele grupo. Gente, aqui é muito bom. Então você sente o quê? É uma ginástica boa, que é em grupo, e você conversa. Ou seja, é uma ginástica boa, tá? E outra coisa, pessoal, é interação social. Gente, assim, toda vez que eu venho aqui, eu fico muito agradecido a Deus por vocês estarem aqui. Não tem, por vocês estarem aqui. O que é isso aqui, Luciano? Isso aqui é interação o quê? Social. E quem vem fala o seguinte: vou voltar o ano que vem. Se Deus me permitir, eu volto. E tem gente que vem assim: vou até montar uma caravana. Vou montar uma caravana, vou ver. Por quê? Porque isso aqui é interação social. É contato com os amigos, familiares, conversar, entendeu? Participar de grupo de oração. Luciano, toda quarta-feira eu participo do grupo de oração. Toda quarta-feira. Luciano, na minha igreja, eu que dirijo o grupo de oração, tá certo? Por quê, pessoal? Porque você tem que participar realmente, tá? O isolamento social. E por último, pessoal, exercício para o cérebro. Luciano, não é só físico, não, gente. Exercício para o cérebro: jogos, leituras, aprender coisas novas, mexer no celular, aprender computador, ir para alguma faculdade, jogar xadrez, palavras cruzadas, entendeu? Luciano, por exemplo, para você fazer um exercício físico, o ideal é o seguinte: você vai para a academia, você tem o quê? Você tem o preparador
físico, pessoal que fez o quê? Educação física, que fica lá te ajudando. Para você fazer hidroginástica, também tem quem? Também tem quem te ajudar. Gente, Luciano, eu faço tudo lá em casa. Pessoal, existem pessoas que podem te ajudar. Olha só, quem pode trabalhar com a estimulação cognitiva? Terapeuta ocupacional, neuropsicólogo, psicopedagoga, são profissionais que mexem só o quê? Que mexem só na sua memória. Luciano, minha memória está muito ruim. Então o que você vai ter? Eu vou procurar alguma psicopedagoga, eu vou procurar algum terapeuta ocupacional. Para quê? Para melhorar a minha memória. Por quê? Você já está fazendo um tratamento. Olha só, pessoal, tratamento sem medicação. Olha só o que eu estou falando. Luciano, o médico falou que eu preciso tomar, mas o médico não pode falar o seguinte: para isso tudo, porque se ele falar para você parar isso tudo, você troca de médico. Você entendeu, né? Se o médico te der remédio, faz o seguinte: pode parar com isso tudo, para o exercício físico, para de ir no tal de terapeuta ocupacional, pode parar isso tudo, você vai só tomar remédio. Aí você troca de médico, tá, pessoal? Você pode falar que eu falei, troca de médico, porque o médico não pode fazer, tá certo? Fazer você parar, porque isso melhora a sua memória. Quem pode trabalhar com a reabilitação cognitiva, tá? Então, o profissional, tá, de reabilitação cognitiva está associado às muitas áreas de saúde, ou seja, para reabilitar realmente, você tem o psicólogo, o psiquiatra, geriatra, fisioterapeuta, pedagogo, professor, terapeuta ocupacional, e tem um monte de gente para quê? Para te ajudar. E para te ajudar e te ajudar mesmo, pessoal. Porque às vezes é o seguinte: Luciano, eu faço uma palavrinha cruzada, mas será que está fazendo certo? É como o pastor falou o seguinte: você vê o celular tem um monte de coisa e tal, tem um monte de coisa, você grava alguma coisa? Às vezes você não grava nada. Às vezes é melhor dizer: vamos deixar o celular. No celular tem coisa para memória. Às vezes o terapeuta ocupacional, o neuropsicólogo, falou o seguinte: vamos abaixar um programinha aí, entendeu? Que esse programinha é para sua memória. Você vai falar assim: Luciano, que negócio bom, menino. É tipo um joguinho que eu faço, mas isso deixa minha memória até mais o quê? Até mais ativa, né? E dica, pessoal, dica para o dia a dia, tá? Gente, olha só, dentro da minha mochila tem uma agenda. Por quê, Luciano? Eu anoto meus compromissos. Luciano, eu guardo tudo. Aí quando você esquece, fala o seguinte: eu estou com aquela doença já, esqueci. Não dá nada, meu filho, não dá nada. Ué, se a pessoa mais nova, entendeu? Tem gente mais nova, tem gente com 30 anos que tem agenda. Você não pode ter agenda? Agenda para fazer seus compromissos, manter rotina organizada. Porque, Luciano, lá em casa eu faço, meu filho, isso que é mais tranquilo, tá? Fazer uma coisa de cada vez. Luciano, eu faço isso, daqui a pouco eu não fiz isso. Se eu não fiz isso, tá? Conversar sobre o que viveu e aprendeu, porque isso é muito bom. Eu aprendi isso, aprendi aquilo, que é muito bom, tá, pessoal? A memória, gente, é essencial para a nossa identidade, a nossa independência. Porque tem muita gente assim: mãe, você não vai no congresso não. Você não vai no congresso não, porque você está sem memória. Aí você fala assim: minha filha, eu lembro de muita coisa, entendeu? Lembro de muita coisa. Eu vou no congresso, entendeu? Porque o congresso vai ser bom para mim. Porque eu crio mais do que eu vejo meus amigos. Você teria que me estimular a ir para o congresso, entendeu? Ao invés de você aprender para ir no congresso. Por quê? Porque aí tira a sua independência. Por quê? Porque a memória é complicada. Você quer ter mais memória. Com bons hábitos, a atenção, a saúde, é possível preservar e melhorar a memória em qualquer idade, tá? Aí, pessoal, o que eu vou falar para vocês? Olha só. Por que eu falei sobre memória, tá? Isso aqui é um caso clínico, tá? Você tem um negocinho na sua cabeça que se chama área de Broca. Essa área de Broca, gente, é para você falar. Então tudo que está na sua memória vai para essa área para você o quê? Para você falar, tá?
O AVC, quando a gente fala AVC, o derrame, Luciano, o que é o derrame? É isso daí, tá? Essa área de Broca é a parte do cérebro humano responsável pela linguagem, contém programas, motores da fala. Para você falar, você tem que ter essa área o quê? Muito boa, tá? O AVC é isso aí, pessoal. É a artéria que não passa mais sangue. Vocês vão ver, gente, se não passa mais sangue, o tecido morre, tá? Luciano, por que você está me contando isso, tá? Em 2016, tá? Mais ou menos no meio do ano, eu fiquei na UTI. Eu tive um AVC isquêmico. Mas, Luciano, esse AVC isquêmico pegou aonde? Pegou essa área de Broca. Ou seja, eu falava assim, eu andava, entendeu? Eu mexia com a mão, você está me entendendo? Mas eu não falava nada, Luciano. Eu não falava nada. Olha o meu cérebro, pessoal. Não tem um buraquinho que tem aqui? Olha só, ó. Meu cérebro ficou assim, ó. Deve estar assim até hoje, tá? Mas, Luciano, isso, pessoal, é dentro dessa área. De Broca. Aí eu estava dentro do CTI, tá? Mas aí, esse é meu fone, que é o primeiro que me viu, que é o Tiago. E o Tiago virou para mim e falou o seguinte: Luciano, você está falando? Eu só falava com ele que não, porque o meu AVC foi do lado esquerdo, mas do lado direito estava bem. Aí eu virei e falei assim: opa, eu não posso falar. Aí eu comecei a cantar dentro da UTI. É bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Aí eu comecei a chorar. Então, numa porta bonita e dourada, iremos atravessar. E comecei a chorar. Chegando do outro lado, no coral vamos cantar. Miguel Arcanjo regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. E eu chorando porque eu podia cantar, mas não poderia o quê? Falar. Olha só, porque a área que pegou foi a área da fala. E aí, Luciano, esqueci tudo. Olha só, pessoal, eu conheci o hino, eu cantava o hino, mas eu não sabia de nada. Eu sou professor, pessoal. Para quem já foi meu aluno aqui, é muita coisa aqui na minha cabeça, é muita coisa, entendeu? Eu esqueci de tudo, pessoal. Sabe o que é de tudo, gente? Eu esqueci de tudo. Gente, eu não sabia escrever meu nome, eu não sabia de cor, eu não sabia que verde era verde, que vermelho era vermelho. Eu esqueci de tudo, tá? E aí, pessoal, como é que você aprendeu isso tudo, Luciano? Eu aprendi isso tudo assim, ó. Tá certo? Massinha, tá? Ou seja, aprendi naquela letrinha para aprender a ver cor. Luciano, você ficou muito tempo assim. Gente, eu não sabia ver sinal de trânsito. Eu só saía à noite. Minha esposa assim: você só vai dirigir à noite, entendeu? Aí minha esposa: e o sinal de trânsito? E eu não sabia que era verde, que era vermelho. Eu não sabia nada. Mas nada, Luciano. Nada, tá, pessoal? Mas, gente, eu só estou aqui falando para vocês porque eu sou milagre. Sabe quanto tempo demorou para eu começar a dar aula de novo? Em dezembro. O negócio aconteceu em junho, tá? Em dezembro de 2017, aí eu falei pro meu colega que é chefe da UTI, que é o Sérgio Kiffer. Eu falei assim: Sérgio Kiffer, eu queria voltar da aula. Aí ele falou assim: não, você não vai voltar da aula, essa é minha segunda fono, né? Eu já estava falando: não, você não vai voltar. Aí ele falou assim: então tá, me apresenta alguma coisa aqui dia 15 de janeiro de 2017. Aí eu falei o seguinte: eu vou apresentar para vocês o ciclo cardíaco. Pode chamar os cardiologistas, tudo na auditória aí, que eu vou dar aula de ciclo cardíaco. Eu estava dando aula, tá? Eu estava dando aula de ciclo cardíaco, né? Depois eu tirei foto com ele, o Serginho, entendeu? E aí, gente, eu fiquei só meio ano fora da faculdade, só meio ano. O fono falou para minha esposa o seguinte: para ele completar
completar uma frase ia demorar mais de quê? De 3 a 4 anos para ele completar uma frase. Mas Deus é fiel, pessoal. E aí a única coisa que eu fazia era o quê? Era rir. Eu fazia o quê? Ué, não podia falar nada. Tem que negócio? Você não pode falar nada. Eu cantava e ria, Mas gente, eu vou fazer o quê? Não adiantava eu estressar, entendeu, pessoal? Essa aí foi a turma, né, que eu dei aula, entendeu? Depois, quando eles formaram, eles me homenagearam. E aí, gente, tudo que acontece na nossa vida, entendeu? Deus sabe. Então é com a permissão de Deus. Aí eu achei um versículo, Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento. Só os 5 aí. Sabe por quê, pessoal? Eu ia o seguinte: me chamava para dar palestra, eu ia dar palestra. Me chamava para falar isso, eu falava isso. A última aula que eu dei em Campos, que eu dou lá na Faculdade de Medicina de Campos, 28 anos já, quando eu acabei a aula, a turma foi, levantou, bateu palma, que a minha aula foi muito o quê? Muito boa. E aí, Luciano? Pedi a Deus? Muito pouco. Muito pouco. Aí Deus, eu acho que Deus falou o seguinte: eu vou tirar a vozinha dele. Ele gosta de falar, eu vou tirar a vozinha dele, para quê? Hoje, pessoal, tudo que eu faço, tudo, eu falo isso para meus alunos, tudo que eu faço é com a permissão de Deus. Me chamou para dar uma palestra, eu vou orar, entendeu? Se Deus permitir, tá. Aí hoje à noite, a gente vai falar para casais que fizeram aniversário na nossa igreja. Aí o pastor de casais perguntou ontem para mim, entendeu? Aí nós vamos orar, minha esposa, nós vamos orar. Aí a minha esposa ali, ela virou para mim, depois falou o seguinte: Luciano, nós estamos orando, né? Pode falar com o pastor que nós vamos falar, porque Deus já deu aquilo que eu tenho que falar para os casais. Você ora? Eu oro, tranquilo. Então nós vamos falar, porque é da permissão de Deus, entendeu? Você vai vir para o congresso? Já deu aí a próxima data. Vocês vão começar o quê? Vão começar a orar. Vão começar a orar, por quê? Porque se for da permissão de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês vão estar o quê? Vocês vão estar aqui novamente o ano que vem, tá? Para quem quiser assistir, gente, tira a foto aí, lá no YouTube, tá? É Igreja AD, culto de ação de graça do Senhor. É 2 horas de culto, mas aí vocês vão ver tudo. Vai ver como é que aconteceu, minha esposa vai falar, o pessoal vai falar, o fono vai falar, os médicos vão falar também o que houve comigo, entendeu? Que aí você entra lá e faz o seguinte: misericórdia, realmente o negócio foi grave. Por isso eu vou falar para você o seguinte, já vou terminar, tá? Deus, gente, Deus fez um milagre em minha vida, por isso que eu só ando com Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas quem sabe é Deus. E eu peço o seguinte: que Deus faça o milagre, como fez na minha vida, que faça também na vida de vocês e da família, tá? Aí eu vou cantar um hino, tá bom? Vou cantar um hino agora. O nome desse hino, essa aqui é a minha esposa querida, que sempre esteve do meu lado, 25 anos nós vamos fazer agora, sempre esteve do meu lado, tá? Eu vou cantar um hino chamado Um Milagre Novo, tá? Você tem que compassar aí. Estou esperando meu milagre, eu sei que vai chegar. O Deus que eu creio não falhará, por isso eu não paro de lutar. Estou atravessando
Vou botar aqui telefone, que às vezes alguém me pede telefone, coisa e tal, tá? Eu queria que todos colocassem de pé. Eu vou fazer uma oração, depois eu vou passar a palavra para Edna. Na verdade, você vai fazer uma oração encerrando o nosso congresso. Você quer ter Olha só, é uma bênção, porque terminando, chegando a hora do almoço, e o pessoal tá aí. É uma bênção grandiosa. Tá bom? Então, o telefone dele tá ali, porque muita gente também me pergunta. Vamos orar? Santo e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós só temos que agradecer por esse congresso, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, tá certo? Por cada um, Senhor, que ajudou nesse congresso, Senhor, por cada uma liderança, ó Pai, por cada palestrante, ó Pai, pelo pastor Vanderlei, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, esteja, Senhor, na vida, Senhor, de cada um, Senhor, que está aqui nesse congresso, Senhor. Esteja com os filhos, com o esposo, com os netos, ó Pai, esteja na família, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Senhor, eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para alguém, Senhor, que está se esquecendo, ó Pai, para alguém, Senhor, que, Luciano, já toma aquela medicação, né, que eu tenho alguma demência, que o geriatra falou, ou que o psiquiatra falou, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu acredito em milagre, Senhor, mas eu acredito realmente, ó Pai, que o Senhor faça um milagre, ó Pai, na vida de cada um aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e que todos eles, Senhor, possam tomar a medicação direitinho, possa fazer exercício físico, exercício para a mente, ó Pai. Senhor, muito, muito obrigado, Senhor, obrigado por mais um congresso, ó Pai. Nós só temos te agradecer, em nome do Senhor, amado, glorioso Jesus, amém, amém.